Bom dia, boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem. E a gente vai falar hoje sobre o princípio de Arquimedes em empuxo, que é um conteúdo à parte lá do livro, que teria que ser abordado por química, mas como o professor ainda não chegou, a gente vai dar continuidade, porque a física pode trabalhar esse conteúdo, tá? E hoje a nossa aula vai ser gravada, porque a internet ela não está cooperando. A gente vai dar uma entrada no Teams, como vocês vão ver nas orientações, para que eu passe as orientações a vocês e logo em seguida vocês vão assistir essa aula e fazer as atividades. Eu estarei via WhatsApp auxiliando vocês, tá bom? Então, esse conteúdo está nas páginas 27 a 32 do livro 5 e essa é a aula do dia 2. Bom, o princípio de Arquimedes, o que seria o princípio de Arquimedes? Então, Arquimedes ele era responsável por descrever a força que um fluido ou gás ou líquido exercia sobre um corpo que se encontrava imerso. Então, a sociedade, a humanidade, ela tem necessidades de descobrir como é que as aves voam. Isso vem desde a antiguidade, desde os tempos antes de Cristo, com o Ícaro, que fez asas de ceras para voar até o céu, o nosso querido Da Vinci, que criou o primeiro, o primo, né, o primo do avião, e assim foi se aperfeiçoando as ideias de aviação, que é um fluido, porque a gente utiliza o gás. No caso, o balão também é considerado isso como um fluido. O que tem dentro do balão é considerado como um fluido, que é um gás. E o Arquimedes ele vai trabalhar bem essa ideia, tanto no gás quanto no líquido, que são fluidos, que é a parte da hidrostática dentro da física, tá? E aí a gente vai aprender como calcular esse empuxo, que é uma força exercida por esse fluido. Tal força, como vocês estão vendo aí, nós chamamos de impulso e ela é uma força vetorial. Então, ou seja, eu preciso identificar nessa força a direção, o sentido e o módulo. O módulo nós consideramos como sendo o quê? Como sendo a quantidade. A direção sempre vai ser a direção do movimento e o sentido vai ser ou positivo ou negativo. Vamos dar mais uma. Mas antes da gente conhecer o que é essa força, precisamos determinar a densidade. O que seria a densidade? Então, a densidade ela é uma razão entre a massa e o volume. A densidade aqui, como vocês estão observando, deixa eu pegar aqui o apontador, é um Mi, que é uma letra grega, que eu chamo de Mi, que vai ser igual a massa do corpo pelo seu volume, tá? A massa do corpo pelo seu volume. Eu preciso saber da densidade porque ela vai interferir lá na medida do impulso. Vamos falar então do princípio de Arquimedes. Deixa eu ver se eu consigo remover a telinha para cima. Não consigo. E eu vou desligar minha câmera para poder vocês conseguirem ver a tela. Então vamos lá. O princípio de Arquimedes diz o seguinte, que quando um corpo é imerso em um líquido, ele faz com que parte do líquido desloque, ou seja, ele suba. Então ele percebeu isso aí, ele percebeu quando? Não sei se vocês já ouviram falar daquela chargezinha, Eureka! Eureka, exatamente. O Arquimedes, o rei, pediu que ele descobrisse, que ele medisse a quantidade de ouro numa coroa. E aí ele percebeu que essa coroa não era perfeitamente de ouro. Ela tinha mistura de outro metal. E aí ele percebeu, o rei, que foi roubado. Então, o Arquimedes ele percebeu que o peso dessa quantidade de líquido ele deslocava igualmente em módulo, e aí ele chamou isso de empuxo. Aliás, em módulo, né? E a força que é exercida para esse deslocamento ele chamou de empuxo, que é o líquido que o corpo exerce. Além disso, como era de se esperar, a gente ressalta também que o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo submerso, como vocês estão vendo aqui, ó. O volume do líquido deslocado é igual ao valor do volume do líquido submerso. E aí a força empuxo seria quem? Seria igual ao peso do líquido deslocado, que é a força da gravidade. E aqui tem a representação V corpo igual a V líquido deslocado, tá? Nós temos aqui mais uma dedução da equação. Quem é o peso? Então, o peso sempre vai ser a massa versus a aceleração da gravidade.
esse peso é do líquido, então a massa também vai ser do líquido. Deslocado, deslocado. Substituindo na equação a densidade, arrumando as duas equações, né? A questão do peso com a equação da densidade, porque eu vou ter a densidade do líquido, que vai ser a massa do líquido deslocado pelo volume do líquido deslocado. Vou organizar essa equação para a massa, então esse V líquido aqui deslocado vai ser passado para o outro lado, multiplicando de acordo com a matemática, né? E aí você tem uma nova equação, só que agora quem é a nossa variável? A massa. Eu vou substituir essa equaçãozinha, essa igualdade aqui, ó, onde é a massa lá na força-peso. Quando eu faço essa substituição, deixa eu fechar aqui de novo, eu tenho aí uma nova equação para o peso, onde eu tenho a densidade do líquido versus o líquido deslocado, o volume do líquido deslocado versus a aceleração da gravidade. E aqui eu calculo o peso do líquido deslocado, tá? Depois que eu sei quem é o peso do líquido deslocado, eu vou organizar essa equação para o volume deslocado, o volume do corpo imerso. Por quê? Quem é o volume do corpo? É o volume do líquido deslocado. Então, se eu substituir aqui, aonde é volume do líquido deslocado, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o peso, que é o do líquido deslocado, né? Pegando essa equação aqui de cima, vai ser igual a densidade do líquido versus o volume do corpo versus a aceleração da gravidade, né? Aonde foi que eu substituí? Eu peguei aqui onde era o volume do líquido deslocado, substituí pelo volume do corpo. E aí eu tenho uma nova equação com o peso do líquido deslocado e o volume do corpo. Como a gente sabe que o empuxo é igual à densidade versus a gravidade versus o volume imerso, o que que acontece? A gente tem aí o princípio de Arquimedes, tá? A gente consegue determinar o princípio de Arquimedes a partir dessa equação. Então, o que que a gente tem? A gente tem o peso do líquido deslocado, que é a densidade do líquido versus o volume do corpo, porque foi substituído pelo volume do líquido deslocado, versus a aceleração da gravidade. E a equação do empuxo, que é a densidade do líquido versus G versus o volume imerso. Então, logo eu sei que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Se a gente for comparar uma equação com a outra, a gente vai ter equações iguais, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Isso aqui é igual a isso aqui. Por que que... Mas, professora, aqui aparece volume do corpo e aqui aparece volume do corpo imerso, que é a mesma coisa que deslocado. Porque ele disse que o volume do corpo... Eu estou sem a minha mesa digitalizadora. Nossa... Deixa eu apagar. Eu vou pegar, botar a mesinha aqui um instante, rapidinho, para a gente escrever com mais precisão, tá? Que é a nossa mesa digitalizadora. Só um momentinho. Acho que 2 minutinhos eu já estou pronto. Era para estar pronto, né? Ok. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pegar a canetinha. Olha só. Porque a gente tem lá na equação anterior que... Cadê? Deixa eu virar ela para cá para poder... Não, ela tem que ir para o quadriculado. Não sei se vocês conhecem a mesa digitalizadora, mas ela é bem complicadinha. O que que a gente tem que dizer aqui? Por que que essa equação é igual a essa outra? Já que um é V corpo e o outro é V imerso. Porque a gente sabe, de acordo lá com os princípios, que o volume do líquido deslocado ou o volume do líquido imerso vai ser igual ao volume do corpo. Então, eu posso dizer que essas equações são iguais devido a essa igualdade aqui. Logo, eu sei que quando eu calcular o peso do líquido deslocado, eu estou calculando o empuxo. Então, vai dar na mesma equação. Então, a gente tem que sempre ressaltar que todo corpo que está imerso, o volume do corpo é igual ao volume do imerso, do volume imerso, tá? Sempre vai ser. Outra coisa importante, apenas o volume ou parte do corpo que estiver submerso, ou seja, abaixo da superfície do líquido, será considerado no cálculo do empuxo. Logo, o volume imerso será igual ao volume do corpo apenas quando esse estiver completamente abaixo da superfície do líquido, né? Não só
Não só um pedaço, tem que estar completamente abaixo. Então, aqui você tem uma outra ideia, né? Que o empuxo é a densidade do líquido versus o G versus o volume imerso. E aqui você vê o corpo, ó, parte imerso, parte não imerso. O que a gente vai fazer hoje de atividade? Então, a nossa atividade de hoje está na página 33 e 34 para construir. E no Faça Você Mesmo, página 35. São atividades que vão envolver essas equações que a gente falou agora há pouco, principalmente a do empuxo, tá? Eu vou estar no WhatsApp para orientações, porque hoje, infelizmente, a internet aqui não está funcionando como a gente gostaria que funcionasse. E na próxima aula a gente vai responder todas essas questões, vai ser aula de resolução de exercício. E as anteriores que a gente passou na primeira aula, além das questões da GIC. Lembrem-se que na GIC tem uma aula indicada que encerra hoje, que é a aula sobre dinâmica, leis de Newton, tá? A gente vai trabalhar exercícios sobre isso. E hoje já estou passando uma nova atividade que vai ser para a próxima aula, tá? Essa talvez a gente não resolva na próxima aula, porque ela já foi passada hoje, precisa dar um espaço de uma semana, duas. Mas as anteriores a gente vai resolver em sala e mais um pouquinho mais do livro de vocês. Como é que você deve entregar? Você vai enviar no e-mail eliane.souza.cesrr.org.br. Tem que identificar, gente, aluno, turma, atividade. Por quê? Porque assim eu consigo agrupar essas atividades na minha pasta, na pastinha lá que eu tenho de cada turma no e-mail. E aí depois eu vou lá e baixo todas no meu computador para fazer as correções, tá? Eu preciso que vocês enviem fotos nítidas, tá? Cuidado na hora de fazer as fotos. Se puder baixar o aplicativo CanScan, vou até anotar aqui, ó. Ele baixa o PDF, tá? CanScan. Ele já tira a foto fazendo o documento em PDF, fica mais fácil para vocês. E aí você envia o PDFzinho, que fica até mais fácil para mim. Qual o prazo final de entrega, de envio dessa atividade? Até dia 9/3, tá bom? Então, um beijo, um abraço para vocês. Deixa eu ligar aqui minha câmera. E eu vou estar no WhatsApp, tá? Aguardando vocês para que vocês me falem alguma dúvida. A gente vai tentar entrar na aula, mas não vai dar para permanecer porque ela está caindo constantemente a internet. Então, a gente vai entrar para dar as primeiras instruções para que vocês possam ver esse vídeo, assistir essa aula, pedir informações e começar a resolução das atividades, tá bom? Um beijo e até a próxima terça.